O meu bom dia, meus prezados companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Hoje nós vamos começar a nossa meditação na Palavra de Deus pelo livro de Isaías, capítulo 26 e os versículos 9 e 10, respectivamente. Então vamos lá. Então nós temos aí, como você percebe, né? O Isaías 26, versículo 9, que diz: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. E aí, amados? Vocês observam que está em destaque em verde ali, quando os teus juízos reinam na terra. Está em destaque ali, mais em amarelinho, né? Nem por isso aprende a justiça. O que nós vemos nesse texto, amados, que o profeta ele está explicando os sentimentos dele, que deve de ser o nosso sentimento também. Quando ele diz assim, com a minha alma, né, com a seta dos meus sentimentos, com a seta dos meus desejos, eu suspiro de noite por ti, suspiro por Deus, quer dizer, eu sinto o desejo da presença do Senhor ali, ainda que o Senhor está presente ali, mas eu sinto aquele desejo do Senhor ali. E o que acontece? Com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Tem outras versões que dizem, eu madrugo te buscando, né? Então, isso significa diligentemente, com atenção, com interesse rápido, o principal. Então, o que ele está dizendo? Que à noite ele sente aquele desejo da presença do Senhor e ele corre, né, ter essa presença do Senhor na vida ali através da oração e através, claro, das Escrituras Sagradas, que é o contato que nós temos com Deus, né? Através da oração e através das Escrituras, através do Espírito Santo pelas Escrituras. Assim, o nosso espírito está em comunhão com o Espírito de Deus e nós podemos, então, crer, ainda que não possamos ver o Senhor, não possamos apalpá-lo, mas nós cremos na presença dele. Isso satisfaz o desejo da nossa alma. Percebe? E aí a segunda parte ele diz, por que ele faz isso? Ele fala, por quê? Então, por que ele sente esse desejo de Deus, aquela comunhão, ele está constantemente em comunhão com o Senhor, e o Espírito move, vai, né, à presença do Senhor. Ele diz ali por quê? Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. É nós olhar, amados, para esse mundo que nós vemos hoje. Um mundo totalmente alienado de Deus, inclusive no meio da cristandade. Porque a cristandade não está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Cada denominação religiosa está fazendo o que sempre deve fazer, o que acha que deve fazer, o que entende que agrada a Deus. Não estão vivendo a justiça, que a justiça de Deus é aquilo que o Senhor pede de nós, e não o que nós queremos ofertar para o Senhor. Percebe? Então, o profeta ele via isso, ele via lá em Israel acontecendo isso. As pessoas modificando a lei do Senhor que foi dada a Israel e agindo de uma maneira diferente. Então, ele sentia aquela angústia de ver a nação daquela maneira, como nós vemos no nosso Brasil hoje. O povo, né? Até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, cada um buscando os seus próprios interesses, né?
buscam o Senhor para satisfazer os seus próprios interesses. Cura, uma vida tranquila, prosperidade, esse tipo de coisa. Então, o profeta Eliseu, se ele sentia essa angústia de ver a nação daquela maneira, de ver daquele jeito, e ele entender que o que poderia resolver a situação era o Senhor aplicando os seus juízos, né? O Senhor sendo mais duro com a nação, mais enérgico, né? Lidando com mais energia com o povo. E não é só a nação de Israel que fala, né? Os juízos, quando os teus juízos reinam na terra, em geral, do geral, né? Os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, muitas vezes, amado, quando tá, que nem o nosso Brasil, no tempo de pandemia, que nem agora, é uma correria de fazer aquilo que acho que vai resolver a situação. Esquecendo completamente que tem de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E não o que nós queremos fazer para que o Senhor, vai ganhar com o Senhor. Então, o Senhor tem que aplicar o seu juízo para que as pessoas entendam a sua vontade para poder fazer a sua vontade. Nós vimos um exemplo hoje. Você veja que até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, as igrejas eram lotadas. As igrejas onde pregavam porque a carne gosta, ou seja, a saúde, dinheiro, luxo, bem-estar, etc. As igrejas eram lotadas. Os lugares onde se pregava a salvação, onde se pregava que o Senhor Jesus falou que tem uma cruz para nos carregar, o Senhor Jesus ensinou que aquele que não se negar a si mesmo não é digno de ser discípulo dele. Esses lugares onde pregavam não está vazio. O lugar de pregar do arrependimento, onde é combatido o pecado, é poucas pessoas que estão lá. Mas no lugar onde se prega a satisfação da carne, músicas com luzes e tudo mais, então ali estava cheio. O que foi preciso o Senhor fazer para que o povo entenda a sua justiça? Essa pandemia, o que está acontecendo no meio da cristandade? Não podem estar amontoados num lugar, se divertindo, fazendo o que querem. Agora são obrigados a entender que o Senhor quer que o mundo todo e seus filhos estejam unidos em um mesmo espírito. Não unidos numa algazarra, muitas vezes, num lugar, e para tratar de assuntos diversos, para seguir os parâmetros ditados por homens, né? Liturgias totalmente estranhas à vontade do Senhor. Então, o Senhor, agora o que acontece? As pessoas têm que ficar em casa, têm que se reunir apenas a família, alguns amigos ali, né? Aqueles que são sinceros fazem isso. E os que não são sinceros abandonaram de vez. Então, veja que está acontecendo uma peneira, né? Ali. Mas aqueles que são sinceros para com Deus estão sendo obrigados a ficarem poucos, sem muita música moderna, sem muita muitos rituais, porque, amado, o cristianismo não é um ritual como fazem nas igrejas, tudo programado, tudo ritual. O evangelho é boa notícia, a notícia da salvação, significa que nós temos um Salvador, que podemos ser salvos, é a novidade de vida, quer dizer, é viver de uma maneira diferente da vida antiga que a gente vivia, mas não é nada de ritual, é apenas modificar a nossa maneira ímpia de viver para uma maneira santa de viver. E o culto que agrada a Deus, as pessoas se reunirem, não importa que sejam poucas, mas que entendam isso, que não é a quantidade que interessa ao Senhor, mas que é a qualidade do que é apresentado para Ele. A qualidade que é, qual a melhor qualidade que nós podemos apresentar a Deus? É fazendo da maneira que Ele determinou, que é a maneira que agrada a Ele. Percebe? Então a gente vê que, de repente, quando o Senhor começa a exercer seus juízos na terra, os moradores começam a aprender a justiça de Deus.
de uma maneira mais dolorida, né? Mas aprende. E o outro versículo ali, né? Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso ele aprende justiça. Quer dizer, se o Senhor não usar de energia, não usar de um certo radicalismo, o perverso nunca vai entender a justiça de Deus, não vai se interessar em ver a majestade de Deus e conhecer a Deus. O perverso, ele só entende da seguinte maneira. Veja bem, aquele valentão que diz que mata policial, que ele faz, ele é o tal. A gente tem visto isso aí na mídia. Mas quando ele é preso, aquele leão vira um gatinho ali e acabou. Quer dizer, esse tipo de gente que desafia a autoridade, tudo, ele só entende uma coisa, ele entende a linguagem deles. A violência. Eles são violentos, eles aproveitam da condição deles sobre o mais fraco. Mas eles vão lá embaixo quando eles pegam alguém que é mais forte do que eles. Então eles só entendem a linguagem da violência. Se não houver violência, eles estão pisando por cima sempre. Assim é o perverso, mano, o ímpio, para com Deus. Enquanto o Senhor dele não exerce juízo sobre ele, ele não olha, ele não enxerga a majestade de Deus, ele não busca a justiça, ele não quer viver a justiça de Deus, a verdadeira justiça. Então, o Senhor tem de usar, tem de derramar seu juízo sobre a terra para que os moradores, em geral, aprendam a justiça. Eu quero fazer uma ilustração breve para ilustrar, né, a respeito do perverso, como que ele é, mais ou menos. O perverso é que nem o cavalo chucro. Eu nasci no sítio, vivi até os 11 anos no sítio, eu conheci, né, vivi no meio de criação de animais, a gente entende um pouco sobre essas coisas. Eu lembro que cavalo, veja, cavalo, para que alguém quer um cavalo lá no sítio? É para servir de veículo, montar, né, se locomover, e para puxar a carroça lá para fazer o transporte de tantas coisas. Então, quem vai querer um cavalo só para estar lá comendo e mais nada? Qualquer pessoa tem os seus cavalos, é para ser útil, para o trabalho. E aqui os animais bons são bem tratados, são, olha, tratados da melhor maneira possível, porque é importante que eles estejam saudáveis para trabalhar. Agora, o que acontece? Mas primeiro, para esse animal ser um animal útil, o que tem de fazer? Tem que domar, tem que domesticar ele, deixar ele manso, porque ele é chucro. O animal chucro, que é aquele animal que não se deixa nem chegar perto, que é violento, que dá coice. É aquele animal que é até perigoso e que é inútil, simplesmente inútil. Então, primeiro, para ele ser útil, tem que ser domado. E tem as pessoas que domam, são os domadores de animais. Olha, eu vi domar cavalo, dá até pena. Porque o domador ele não pode ter piedade, não. Porque senão o doma deixa pior ainda. Então, o domador ele usa um laço, laça o bicho, correndo, dá aqueles golpes, o bicho tomba assim, vira, cambota por cima. Aquilo aí é uma sessão de tombos, um em cima do outro, que o bicho está cansado. Aí é a hora que amarra ele lá, com a cabeça encostada num palanque, numa árvore, alguma coisa, né? Subjuga ali. Aí sim coloca lá os apetrechos de montaria em cima, monta e daí solta ele dali. Esse bicho, ele sai pulando, ele sai tentando se livrar de tudo que está em cima dele. Às vezes desaparece. E o domador, ele está com as esporas nas costelas dele ali, ó. Até sangrar, vai sangrando, sangrando, sangrando.
até que o bicho não aguenta mais, se entrega, se torna dócil, aí as esporadas e as chicotadas cessam, vão parando. Quando o bicho está bem mansinho, bem dócil, bem obediente, não precisa mais judiar. Aí é o tempo que então o animal é tratado com maior carinho, com maior zelo, e quando o animal passa a conhecer o dono pelo cheiro, né? Sente o cheiro do dono agrada, inclusive, né? A comida, a água fresquinha, ele trata o animal com o maior carinho. Existe aquele amor entre o animal e entre o seu proprietário. Mas o animal teve de passar por uma sessão dura para aprender. O ímpio é assim, amado. O texto aqui diz que quando o Senhor mostra favor, tem pena do mundo, tem dó, o ímpio ele vai ser aquele cavalo chucro, aquele animal chucro para com o seu dono. Compreende? Então é preciso que o Senhor seja enérgico para com ele. E quando isso acontece, quando o Senhor derrama do seu juízo sobre a terra, então que o povo começa a sofrer, o povo começa a aprender justiça. O povo começa a deixar de andar pelos seus caminhos, de andar pelos caminhos do Senhor, que é Jesus Cristo. Então, tudo começa a melhorar. Devemos entender o seguinte, irmão. Não que o homem comparar o ser humano com um cavalo diante de Deus. Essa comparação é apenas para nós entender as coisas. Nós entender, amados, que assim como o dono do cavalo, ele comprou cavalo. Ele comprou cavalo para ser útil para ele. Assim Deus formou o homem do pó da terra para ser útil para ele. Então somos propriedade do Senhor, nós somos barro. Se não fosse o Senhor, nós não estaria aqui falando, não teria vida. Ele é nosso dono. Quem somos nós para querer andar pelos nossos próprios caminhos e virar as costas para aquilo que nos formou? Compreende? Então, a princípio, todo o ser humano é criatura de Deus. É como aquele cavalo que vai ter que ser domado para poder ser útil para o seu Senhor. Se não for domado, eu lembro que o meu pai criava ovelhas e tinha um carneiro lá que ele se tornou violento, ele dava cabeçada nas pessoas. Não teve condições de amansar aquele animal. O recurso foi vender ele para açougueiro. Quer dizer, o destino dele teve que ser a morte. Assim, amado, o ser humano, quando você volta contra o seu Criador, quando não tem condição, o lugar dele é a morte. O lugar dele é a morte. Eu falo da morte eterna, vai lá para o lago de fogo. Não tem outra condição, não tem solução para ele. E tem aquele que pode ser amansado, que é aquele que de repente no sofrimento ele começa a olhar para Deus, começa a enxergar a majestade de Deus. Mas através de duras penas. E tem aqueles, amados, que não precisa passar por essas coisas, que vê a majestade de Deus, lendo as Escrituras, compreendendo, buscando, passa a ser filho de Deus e não mais uma simples criatura. Compreende? Então, esse é o que esses versículos aqui nos mostram, e para que nós possamos entender os momentos difíceis que o país passa e o mundo passa. Eu acredito que seja porque estão enfrentando o juízo de Deus por causa da sua rebelião, por causa da sua rebeldia contra o Senhor, por não querer reconhecer o poderio de Deus, a soberania de Deus sobre todos nós. Eu vejo dessa maneira e então divido com vocês isso que eu tenho aprendido, pedindo que o Senhor abençoe você, tua família, te guarde, te dê paz e alegria no teu coração. Também peço que você ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.